Inequação quadrática ou inequação do segundo grau, qual é a principal diferença? A principal diferença é nenhuma, ok? Tudo isto é igual. Quando nós falamos de inequação do quadrático ou inequação do segundo grau, estamos lidando com o mesmo assunto. Vários estudantes têm questionado a diferença disto. A diferença é igual. Bom, isto é brincadeira das crianças. Na prática das resoluções, nós teremos 6 casos que eu irei apresentar aqui. Os únicos 6 casos que você poderá deparar com eles na prática da resolução das inequações quadráticas. Por agora, venha aqui fazer o seguinte. A inequação quadrática do segundo grau é uma inequação de uma expressão quadrática. Bom, a expressão quadrática é uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais aí o c, sempre com os valores de a, b e aqui o c pertencendo ao conjunto dos valores reais. Atenção! E aí o nosso A sempre deve ser diferente de zero. Por que o A deve ser diferente de zero? Para garantir com que sempre tenhamos aí x ao quadrado. Bom, sempre que tivermos x ao quadrado, ok? Como sendo o maior grau aí do x, nós vamos entender que temos uma expressão quadrática. Mas quando tivermos aqui um determinado símbolo de desigualdade, poderemos ter aqui o zero, né? Então vamos compreender que estamos mediante uma inequação quadrática do segundo grau, tá bom? Aí poderíamos ter maior, mas poderíamos também ter menor, ou assim como poderíamos ter maior ou igual e menor ou igual, tá bom? Agora, a principal diferença entre maior e menor, maior ou igual ou menor ou igual. Bom, na verdade, este símbolo e este tratam de mesma coisa. A única diferença desses dois símbolos é que este trata de um intervalo aberto, enquanto que este, quando entra o igual, é fechado, tá bom? Então, este símbolo é equivalente a este. A única diferença é que este é o intervalo aberto e este que apresenta o igual, o intervalo, sempre terá que ser fechado, tá bom? Então, tomou nota disto? Venha aqui rebentar com inequações quadráticas para sempre, tá bom? Agora, venha aqui nas calmas, tá bom? Nas calmas. Nós vamos ter que considerar esta toda expressão quadrática, ax aqui ao quadrado, mais bx, mais c, uma determinada função f de x. Isto é mais para simplificação, tá bom? Não precisa ter que focar nas funções quadráticas, não. Eu estou a considerar tudo isto uma determinada expressão f de x. Isto para te apresentar os únicos 6 casos que você poderá deparar com eles na prática. Mas, antes de irmos para a prática e te mostrar os únicos 6 casos que irá encontrar e que você sempre vai rebentar, se chegar no final deste vídeo, tem umas coisinhas que eu quero te apresentar aqui e peço, por favor, que se inscreva no canal, deixe ficar o seu like, porque mais matemática vem por aí. Não se esqueça de compartilhar. A função do segundo grau, ela é uma parábola. Bom, esta parábola depende muito mais do valor de A. O valor de A deve ser positivo ou deve ser aqui negativo, porque já afirmamos antes aqui que ele sempre será diferente de zero. Quando o valor de A for positivo, teremos uma parábola de concavidade voltada para cima. Mas quando for negativo, teremos uma parábola com concavidade voltada para baixo, tá bom? E recordando-se que parábola, assim, eu tentei desenhar o mais pequeno possível, mas poderia ser algo mais grandinho, tá bom? Poderíamos ter algo mais ou menos assim. Então, estamos a falar disto aqui. Vai depender muito do valor de A. E na resolução das inequações, nós olhamos muito para este valor de A. A outra segunda coisa que nós olhamos, porque esta é a primeira coisa a observar, quando vamos resolver uma inequação quadrática do segundo grau, são as raízes que aquela expressão possui, tá bom? As raízes são a segunda coisa que nós sempre temos que aí observar. Quando me refiro a raízes, falo do x1 e aqui do x2. É por isso que é muito importante saber calcular o x1 e x2 para poder rebentar com as inequações. Caso contrário, você vai emagrecer e vai pensar que é inequação, enquanto que não. É a dificuldade no cálculo do x1 e do x2 aí. Agora, já sabe olhar para o valor de A? Consegue tirar o valor de x1 e x2?
tem que aprender a interpretar o gráfico. Quando eu vou escrever um determinado gráfico aqui nas inequações quadráticas, a única coisa que nos interessa, na verdade, é o eixo do x. Acima do eixo x, que é esta região, a partir daqui, por exemplo, para este caso, daqui para lá, acima do eixo x, a função sempre é positiva. Agora, continuando o traço daqui para aqui, estamos abaixo do eixo x, a função sempre é negativa. E continuando daqui para lá, ok? A função está novamente acima do eixo x, então está no lado também positivo, tá bom? Quando vamos tirar a solução da inequação, na verdade nós vamos procurar a parte positiva ou a parte negativa desta função, tá bom? Se é quadrática, por favor, anota aí. Se é quadrática, sempre terá que ter uma parábola. E não vai fazer coisas da palhota, tá bom? Então, agora, a terceira, não a terceira, mas sim a quarta, porque esta é que é a terceira coisa. Sempre vai precisar de gráfico. A quarta coisa que eu quero chamar aqui a atenção é relativamente a esses sinais aqui, tá bom? É relativamente a esses sinais aqui, o maior e aqui o menor, tá bom? Eu geralmente terei uma determinada expressão aqui quadrática, vamos supor que aqui tem uma certa expressão quadrática e tenho aqui maior que zero. E aqui também tenho uma mesma expressão que poderia ser aqui o ax ao quadrado, bx mais c, tá bom? Tenho aqui a expressão quadrática deste lado e tenho aqui menor que zero. Assim como tenho aqui, né? Consegue ver que aqui tem qualquer coisa maior que zero. Aqui é mais ou menos essa situação. Quando nós vamos pedir valores maiores que zeros, estamos a dizer que estamos a pedir a parte positiva da nossa função. Mas quando temos uma inequação que diz aí menor que zero, quer-se a parte negativa da nossa inequação. Bom, é deste jeito como você vai finalizar o estudo da tua inequação quadrática aí, tá bom? A parte maior que zero é só tirar as partes positivas, menor que zero, tire as partes negativas. Agora venha para verificar os 6 únicos casos que você terá que aí achar na prática, que você vai encontrar sempre na prática. Vamos lá. O primeiro caso é este aqui. Nós temos um gráfico aqui, neste caso, com concavidade voltada para cima, então eu entendo que o valor de A é positivo. Bom, neste caso nós temos um delta também positivo. Sempre que o delta for positivo, eu sei que terei o x1 que é diferente de x2. Então o que vai acontecer é que colocarei aí o eixo x, com aqui o valor de x1, aqui o valor de x2. Então, vou colocar x1 e x2, vou colocar uma parábola voltada para cima, porque o valor de A é positivo, e terei uma situação dessas aí. Agora, como é que a gente vai estudar aqui a solução? Nós teríamos que analisar aquela expressão dada, tá bom? Poderia ser aqui um determinado f de x maior que zero. Bom, se é f de x maior que zero, pede-se a parte positiva. A parte positiva deste gráfico é esta parte aqui acima de x, é parte positiva, e esta parte aqui também acima de x é parte positiva, tá bom? Agora, tirando a solução deste lado, devo entender que isto vem do menos infinito, vai para o mais infinito. Então, percebo que este positivo está de menos infinito, vem até aqui no x1, seria x pertencente a um intervalo aqui de menos infinito, até aqui onde tem o x1, ok? Veja que aqui não tem um O igual, então eu coloco aí um intervalo aberto e vou unir porque existe uma outra parte positiva que começa daqui do x2, ok? Ao mais infinito, porque quando continuo isto, o x vai para o mais infinito. Então, intervalo aberto de x2 para o mais infinito. Qual é a diferença de ter uma inequação com aqui maior que zero, com isto aqui sendo maior ou igual a zero? A única diferença está nos intervalos, porque quando vem maior ou igual a zero, eu vou fechar os intervalos, mas não vou fechar o intervalo aqui no infinito. Por quê? Quando eu peço maior que zero, estou a pedir também a parte positiva, que é a mesma parte que começa de menos infinito até x1. Então, vamos colocar aí que o intervalo seria x pertencente ao intervalo aberto, porque é menos infinito. Atenção, infinito não fecha intervalo. Será de menos infinito até aqui no x1, tá bom? Aqui intervalo fechado, em vez de ser aberto, torna-se fechado. União, aqui não é infinito que está, então será fechado de x2 até o mais infinito.
Então, basicamente, a resposta é a mesma, a única diferença está nos intervalos. Agora, veja o seguinte, se a pergunta ou a questão fosse para que valor de x nós temos aquela nossa expressão toda, ok? Menor que zero. O que a gente vai entender? Que perde-se a parte negativa, que é a parte menor que zero. Veja só que a parte negativa está abaixo do eixo x. Veja aqui, desenhando a partir daqui, para aqui nós estamos abaixo do eixo x, estamos no lado negativo. Então a solução seria x pertencente a um intervalo que começa de x1, vem até aqui no x2. Será de x1 até aí x2. Então, x1, x2. Tá bom. Agora, aqui não vem o igual. Esses intervalos devem ser abertos. Bom, isto é banana mesmo. Dá para arrebentar de qualquer jeito, até de olhos fechados. Aqui, se tivéssemos aquela nossa expressão maior ou igual aqui, menor ou igual aqui a zero, perdão. Então, seria menor ou igual a zero. Então, também estamos pedindo a parte negativa, mas agora, como estamos incluindo o zero, os intervalos devem ser fechados. Seria x pertencente à parte negativa, que é daqui até aqui, de x1 até aqui x2, mas com intervalos fechados. Deu para perceber? Então, esta mesma análise nós aplicamos para estudar este caso em que nós temos, no caso, virou para baixo, significa que o valor de A é negativo. Então, se eu vou ter um valor de A negativo, vou desenhar a concavidade voltada para baixo. Mas, se o meu delta deu um valor positivo, eu vou entender que aí vou ter um valor de x e um valor de x1 diferente de um valor de x2. Então, se o valor de x1 e x2 são diferentes, o meu gráfico vai passar aqui pelo x1 e vai passar aqui pelo x2, tá bom? Agora, com concavidade voltada para baixo, Em uma situação em que pede-se o f de x, aquela nossa expressão toda ali, maior que zero, eu devo entender que perde-se a solução na parte positiva. Então, a parte positiva está acima do eixo x, então nós teríamos daqui para aqui, tá bom? Então, vai colocar em x pertencente como solução, tá bom? Como solução, x pertence ao intervalo aberto de x1 até aqui x2. Mas, se eles colocassem aqui f de x maior ou igual a zero, entendo que trata-se de mesmo domínio, tá bom? Trata-se de mesmos valores, ok? Da parte positiva, mas agora com intervalos fechados. A parte positiva começa de x1, vem até aqui x2. Vou colocar x pertence a um intervalo fechado de x1 até aqui x2. Intervalo fechado. Ok? Então não se esqueça de continuar porque nós vamos fazer os dois exercícios lá na prática, mas só com esta base sólida teórica que estou deixando aqui dá para arrebentar qualquer exercício mesmo, tá bom? Agora vem aqui e responder f de x, ok? Menor que zero. F de x menor que zero. Lembrando-se que a nossa reta aqui começa, a nossa função começa no menos de infinito e vai para o mais de infinito. Menor que zero, estou a pedir a parte negativa. A parte negativa deste gráfico é esta parte aqui, tá bom? Que está abaixo do eixo x. O outro lado, abaixo do eixo x, é este aqui, tá bom? Abaixo do eixo x, então teríamos x pertencendo aqui ao conjunto de valores que partem do menos de infinito. Veja só que o nosso gráfico começa lá, ok? À esquerda começa a menos de infinito e vem até exatamente aqui no x1, ok? Está no lado negativo, mas havendo outra parte que está no lado negativo, que é esta, vamos colocar união com intervalo aberto por causa da ausência do ou igual aqui, né? Intervalo aberto de x2 para o mais infinito. Bom, eu espero que você esteja aqui tirando o máximo proveito, porque esta é a teoria mais complexa de todas. F de x menor ou igual a zero é o mesmo intervalo. A única coisa que teremos que fazer é colocar fechado aqui em todos os intervalos, exceto onde temos o menos infinito, tá bom? Onde temos menos infinito e o mais infinito, não vamos fechar o intervalo. Muito bem, agora vamos analisar a terceira situação que você pode encontrar aí na prática. Na terceira situação, nós temos o valor de A positivo, sim, mas é daquelas situações em que o delta dá zero. Se delta dá zero, o que a gente consegue entender? Que o x1 vai ser igual aí a x2.
as chamadas raízes reais iguais ou raízes duplas. Então, o x1 e x2 vão ser iguais. Ou seja, o meu gráfico vai intersetar o eixo x é apenas um e o único ponto, mas vira para cima, tá bom? Aqui o x1 é igual ao valor de x2. Neste caso, é preciso prestar muita atenção no que passo aqui a escrever e a destacar. Se me pedissem o f de x aqui maior que zero, que é aquela minha expressão maior que zero, eu vou ter que entender o seguinte, a parte positiva, que é esta parte e esta parte aqui. Veja aqui comigo, querido, que tudo isto está no lado positivo. Veja que isto está no lado de cima até aqui, tá bom? E veja que daqui o meu gráfico continua na parte positiva. Então, percebemos nestas condições que todo o gráfico está na parte positiva. Então, será x pertencente ao conjunto de valores reais. Mas esta parte onde o gráfico toca o eixo x não está na parte positiva e nem está na parte negativa. É por isso que terei que dizer diferente, ok? Desta raiz que aparece aí, tá bom? Vamos considerar essa raiz um certo valor k. Então, vai ser diferente deste k que corresponde à raiz aí da minha equação, da minha expressão, tá bom? Agora, se me pedissem f de x maior ou igual a zero, quer dizer que o zero da função acaba sendo incluído, ou seja, a raiz é incluída na solução. Então, nós teríamos x pertencente ao conjunto dos valores reais, porque nós queremos a parte positiva da função ou a parte igual a zero. A parte positiva da função já dissemos que é toda esta aqui, né? Toda esta aqui. Como vem ou igual a zero, que é esta parte onde a função vai anular, né? Então, significa que neste contexto, este k também faz parte, logo é todo o conjunto dos valores reais, ok? Agora, presta atenção no seguinte, existe uma coisa que eu acho que é uma ratoeira para muita gente. É o seguinte, quando nós temos f de x menor que zero, nós não temos aí uma parte onde a nossa função é negativa, porque quando dissemos menor que zero, queremos o lado negativo. Não temos o lado negativo para esta função aqui, para esse gráfico aqui. Este gráfico não existe abaixo do x. Então, neste caso, diremos que x pertence ao conjunto vazio. Mas, em casos em que pede-se f de x menor ou igual a zero, nós passamos a analisar o seguinte. Bom, a minha função não existe no lado negativo, né? Não está abaixo, mas tenho este ponto onde tocou o eixo das abscissas, ou seja, exatamente neste ponto, ela é igual a zero, tá bom? A função não é negativa, mas tem um ponto onde ela é igual a zero. Toca o eixo x exatamente aqui, então diremos que a solução será x igual a k. Muito cuidado com o que acabei de mostrar aqui. Mas, ok, caso não tenha compreendido, vamos tentar ver se compreende desta vez, ok? Mesmo gráfico, mas com concavidade voltada para baixo. Neste caso, nós entendemos que o valor de A é negativo, por isso que a concavidade é voltada para baixo, mas o delta, que é o binômio discriminante, será aí igual a zero, tá bom? Com delta igual a zero. É por isso que nós sempre vamos desenhar uma parábola de concavidade voltada para baixo, mas intersetando o eixo x em apenas um único ponto, ok? Que será aí o nosso k, ok? Neste ponto aqui é o ponto em que x1 é igual a x2, que está a nos dar este tal de k que eu estou a representar aqui, tá bom? Agora, é o seguinte, quando nos pedem f de x, que é aquela nossa expressão maior que zero, nós queremos a parte positiva do gráfico. Este gráfico não existe neste lado positivo, então nós vamos dizer que x pertence aí ao conjunto vazio. Mas quando nos pedem toda aquela nossa expressão menor que zero, vamos ter que compreender o seguinte, que queremos a parte negativa daquela nossa expressão. A parte negativa da nossa expressão, consegue ver que é esta parte e esta parte aqui, desenhando o gráfico, todo ele está no lado negativo, ok? Todo ele está no lado negativo, exceto este ponto onde intersetou o eixo x. Então, vamos dizer que x pertence ao conjunto dos valores reais, diferente aqui do ponto K, ok? Diferente do ponto K. Agora, vamos voltar para a situação em que pedem f de x maior ou igual a zero. Nestas condições, voltamos novamente para cá,
percebemos que maior que zero, que é a parte positiva, acima do eixo X, o nosso gráfico não está lá, ok? Não está acima do eixo X, mas pede ou igual a zero. O nosso gráfico toca sim o eixo X neste ponto aqui. Qual é o valor de X aqui? É o K, ok? Então, X vai ser igual aqui a K. Bolas baixas aí, galinha come no chão, por favor, não vá lançando aí o farelo no ar para pensar que a galinha vai comer. Voltando aqui para nosso exercício, pode ser que nos pedem aí uma situação de uma solução com aquela de um exercício com aquela nossa expressão f de x, mas agora tendo que ser menor ou igual a zero, tá bom? Então, menor que zero já sabemos que é a parte negativa, então teremos que escrever x pertence à parte negativa que é esta, ok? Aqui, esta toda parte, conseguimos ver que todo o gráfico está no lado negativo. Então, será x pertencente a R, diferente de nada. Por quê? Porque nós queremos aqui menor ou igual a zero. Então, esta parte onde o gráfico toca o eixo x, não precisamos remover, tá bom? Porque é ou igual a zero. Porque temos o igual a zero. Então, é toda a parte aqui. Ok? Contando, inclusive, com a parte onde o gráfico interseta o eixo x. Agora, vindo para estas situações, a quinta e a sexta, são as coisas mais fáceis que você terá que fazer aqui na prática. Ok, é o seguinte, quando analisamos esta situação, verificamos que estamos com a concavidade voltada para cima, mas é daquelas situações em que ao determinar ou ao calcular o delta, percebemos que dá um valor negativo. Geralmente nas equações dissemos que não tem solução em R. Nas equações, ok? Quer dizer que o x1 e x2 não existem. Tanto o x1 quanto o x2, esses valores não existem. Isto para inequações simplesmente significa dizer que o nosso gráfico não vai intersetar o eixo x, mas vai ter solução sim, dependendo de como eles pediram ou colocaram em o exercício, tá bom? Agora, vamos desenhar algo com concavidade voltada para cima, ok? Porque o A é positivo, mas não deve tocar o eixo X porque não tem X1 e não tem X2. Agora, se a questão for aquela toda a nossa expressão maior que zero, nós vamos perceber que maior que zero é a região positiva. O nosso gráfico aqui preto-azul, ele é positivo. Todo ele está acima do eixo X. Então, como todo o gráfico está acima do eixo X, nestas condições, diremos que a solução será X pertencente ao conjunto de todos os valores reais, sem exceção de absolutamente nada, tá bom? Deste jeito você rebenta, sem falhas. Agora, quando nos pedem f de x maior ou igual a zero, percebemos que será x pertencente ao conjunto também dos valores reais, porque toda a nossa função está no lado positivo e como nunca é igual a zero, nem preciso me preocupar com este negócio. Então, minha função é toda ela positiva, ou seja, meu gráfico, tá bom? Para não ter que falar aqui de função enquanto que estamos a falar de inequação. Então, todo o gráfico é positivo. Tá bom. E agora, se pedissem f de x menor que zero. Menor que zero é a parte negativa. Este nosso gráfico tem parte negativa? Está abaixo do eixo x? Claramente que não. Então, isso significa que x pertence a vazio. E quando nos pedem também f de x menor ou igual a zero, nós teríamos que procurar a parte menor que zero ou igual a zero. Você já sabe que igual a zero é onde tocou o eixo x. Então, no nosso caso, esta função não toca o eixo x e nem está na parte de baixo, não está abaixo do eixo x, logo, nunca é negativo. Então, x pertence também a vazio. Vamos à última situação que você poderá encontrar aí na prática. Por favor, rebenta para sempre este negócio. Estamos com concavidade voltada para baixo, significa que o A é menor que zero. Não toca o eixo x, então delta também é menor que zero. O que quer dizer que não existe nem x1 e não existe também x2. x1 e x2 não existem quando o delta é negativo. Bom, isso não significa que não temos solução. Temos solução sim, mas vai depender das condições, tá bom? Agora, nestas condições, se pedem f de x maior que zero,
o que a gente terá mesmo que dizer com certeza? Que f de x maior que zero não existe, porque o nosso gráfico não está no lado positivo, que é acima do eixo x. Então você vai dizer que x pertence a vazio. Esta é que será a solução. Agora, se tiver aquela nossa expressão maior ou igual a zero também, percebe que não existe no lado positivo e não toca o eixo x. Então, vai dizer que x pertence a vazio. Só que num caso, ok? Aqui, num caso que eu quero escrever a vermelho, num caso em que temos f de x menor que zero, que é a parte negativa, verificamos que todo o gráfico está abaixo do eixo x, está no lado negativo. Então, teremos que dizer que x pertence ao conjunto dos valores reais. E se pedir f de x menor ou igual a zero, também x pertence ao conjunto dos valores reais. Bom, estes são os 6 casos que você encontrará na prática do dia a dia das inequações quadráticas ou do segundo grau. Ok? Em suma, é tudo isto. Espero que tenha aí tentado desenvolver o raciocínio correto para a resolução disto aqui. Agora, para praticar, por favor, eu vou trazer aqui apenas 2 exercícios e te mostrar que é banana mesmo. Veja uma situação em que temos... 9 menos x ao quadrado maior ou igual a zero, tá bom? Maior ou igual a zero. E temos uma outra situação em que temos aqui x ao quadrado menos aqui 3x mais aqui o 2 maior que zero. E uma outra situação poderemos trazer um menor, tá bom? Poderemos trazer um menor aqui com o x, ok? Ao quadrado menos 4. E isto aqui sendo menor que zero. Tá bom. Bom, em todas as situações teremos que achar em primeiro lugar o valor de x1 e do x2, tá bom? Eu não vou aqui pelo caminho de delta para trabalhar com isto aqui. Eu vou aplicar o conhecimento das equações quadráticas incompletas e caso tenha dúvida, confira na descrição. Então, vamos lá trabalhar com isto aqui. Em equação quadrática, por quê? Tenho x ao quadrado, tenho desigualdade, tá bom? Então, vou pegar isto aqui, vou igualar a zero, calculo x1 e x2, passo 9 para lá, ficou menos x ao quadrado igual a menos 9, multiplico por menos 1, para remover o menos com menos fica mais, menos com este menos fica também mais. Para a remoção do quadrado, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x1 é menos 3 e x2 é igual aqui a 3. Como isso tem solução, que é x1 diferente de x2, é daqueles casos em que delta é maior que zero. Mas isto não interessa muito, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Esboçar o gráfico. Sabemos que o nosso gráfico vai passar pelo menos 3 e vai passar pelo 3. Isto não é solução para uma inequação, ok? Então, vamos marcar aqui o menos 3 e vamos marcar aqui o 3. Agora, olhe muito para o valor de A, para saber se a concavidade vira para cima ou vira para baixo. Se não olhar para o valor de A, você está a cometer um grande erro. Onde você vai tirar o valor de A? É em frente do x ao quadrado. X ao quadrado está aqui. Qual é o valor em frente de x ao quadrado? É menos 1. Porque nós não precisamos de escrever aí. Então, o valor de A é menos 1. Se o valor de A é menos 1, é um valor negativo. Concavidade virá para baixo. Então, vamos ter uma concavidade voltada para baixo. Este é o nosso eixo do x. E depois venha olhar este símbolo aqui. Venha olhar este símbolo aqui. É maior ou igual. Maior que zero, entendemos que é um valor positivo. O ou igual, entendemos que o intervalo é fechado, ok? Então, vamos tirar a parte positiva da nossa solução. Então, a parte positiva começa daqui do menos 3 até aqui no 3, porque a parte positiva é a parte acima do eixo x. Então, é de menos 3 para 3, ok? Então, vai ser, a nossa solução será x pertencente ao conjunto de valores que partem do menos 3 e vem até aqui no ponto 3, que é a parte positiva, a única positiva, tá bom? Com intervalos aqui, o igual, veja que o igual é intervalo fechado. Então, vamos colocar em intervalos fechados. Então, basicamente, isto aqui, você arrebenta e faz tudo isso na prática. E agora, aquele todo jornal era só para você ser mestre no assunto. Agora, trabalhando com isto aqui, por favor, calcule-me o x1 e x2. Eu já calculei aqui mentalmente, vai dar 1 e aqui vai dar x2 vai ser igual a 2, tá bom?
Caso tenha dúvida, calcule x1 e x2. Como é que se calcula? Se você não sabe calcular mentalmente, usa delta, calculando b quadrado menos 4ac e depois aplica a fórmula resolvente, onde temos x1 e x2 sendo igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor de a. Então, desta maneira, você tira o valor de x1 e tira o valor de x2. Com estes dois valores, vem aqui nesta aula, tá bom? Depois venha para esta aula. Tira-me o valor de A, ele é fundamental, ele é muito fundamental. O valor de A tem a ver com a parte com x ao quadrado. Sublinho ali, o valor em frente é 1. Então, entendo que é um valor positivo, concavidade vira para cima, tá bom? Vira para cima a concavidade, então isto pode de alguma forma implicar aqui, me fazer entender o seguinte, que terei um gráfico, ok, que passa pelo eixo X nos pontos 1 e 2. Vamos lá marcar aqui 1 e 2. Aqui 2, ok? Ordem crescente. Colocar sempre ordem crescente, mas com concavidade voltada para cima. Vamos colocar isto atravessando esses eixos, mas virando para cima. Agora, a parte positiva está acima do eixo X. Esta toda a parte abaixo é negativa. É o seguinte... Depois tens que vir para cá. Olhe para este símbolo aqui. Nós temos maior que zero. É a parte positiva. Então, queremos a solução na parte positiva. A nossa parte positiva é esta região, ok? Que começa de lá à esquerda, tá bom? Então, será a solução x pertencente ao conjunto de valores que partiram lá à esquerda, lá no menos de infinito, tá bom? Começa no menos de infinito, vem até aqui, aqui no 1, tá bom? Vem até 1, olha aqui, tem um igual? Não tem um igual, então coloca intervalo aberto. Tem uma outra parte positiva? Sim, tem. Esta parte aqui, então coloca união com esta parte aqui, que começa daqui do 2, ok? Intervalo aberto de 2 para o mais infinito, intervalo aberto. Basicamente, isto aqui você rebenta. Agora, não sei se prestou atenção, mas sempre os gráficos estão sendo estudados de esquerda para a direita. Se fizer o contrário, está errado, tá bom? Por quê? Porque quando eu escrevo Roma, eu leio assim, de esquerda para a direita, Roma. Quando você inverte o sentido aqui, começa a fazer isto, a leitura é outra, ok? Quando você lê isto daqui para lá, lê uma outra coisa. E provavelmente você vai deixar essa palavra aí nos comentários, tá bom? Sempre lê de esquerda para a direita e não de direita para a esquerda para não mudar o que nós queremos dizer. Agora, trabalhando com esta expressão, nós teríamos simplesmente que calcular o x1 e x2, normalmente como se calcula em qualquer que seja equação quadrática, e no caso como é incompleta, eu vou pegar isto aqui e igualo aqui a 0, pego 4, passo para lá, e isto aqui vai ser igual a 4, removo o quadrado, fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, onde a raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2, x1 é igual a menos 2, ou x2 igual aqui a 2. Tudo bem? Preste atenção novamente no valor de A. Procura o valor de A, presta atenção nele, tá bom? O valor de A em frente a x ao quadrado é 1. A é igual a 1. É um valor positivo, concavidade vira para cima. Então, teremos um gráfico atravessando o eixo X aqui no menos 2 e aqui no ponto 2. Com concavidade voltada para cima, aqui o nosso gráfico a vermelho virá para cima. Mas queremos aqui a parte menor que zero, que é a parte negativa. Então, é esta região que começa daqui para aqui, ok? Então, vai dizer que a solução é x pertencente ao conjunto de valores que partem de menos 2 até aqui o 2, tá bom? Daqui do menos 2 até aqui no 2. É a única parte onde compreende-se na parte abaixo do eixo x. Intervalos abertos porque aqui não tem o igual. Bom, eu espero com isto que você tenha sanado todas as dúvidas. Por favor, não se esqueça de compartilhar, bom? Nós fizemos tudo isto contando com o vosso apoio deste lado. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Este é o canal Capa Desperta. A hora é agora. Thanks, people. God bless. Até a próxima.